A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. E o clube não tem hoje recurso para dizer, olha, a gente tem um caminho para fazer uma SAF bem sucedida. Porque já está no desespero de novo. Precisa que alguém abrace urgentemente, porque o clube está em recuperação judicial. Você acredita que o Crefilho, o enteado da Leila, filho do Lamáquia, vai... Diante do que saiu na imprensa, as notícias e tudo, o que você acha dessa SAF? E caso saia, você acha que você vê conflito de interesses com o fato da Leila, sua ainda ser presidente do Palmeiras, ser presidente de um clube que disputa a mesma competição que o Vasco disputaria? Então, há uma norma, né, e a esperança é que o fair play financeiro passe a vigorar no Brasil de fato, Sim, a partir da próxima temporada, e a autoridade que vai fiscalizar o cumprimento dessas regras tem uma norma muito clara, né, de que se tem uma relação de parentesco ali, mesmo que seja um enteado, há sim um conflito de interesses, e até por isso eles estão tentando, de certa forma, mascarar enquanto a Leila seja presidente do Palmeiras. Então, criar um fundo de investimentos em que o Lamáquia seja o principal cotista. Isso pode passar ali, mas do ponto de vista prático, o maior problema para mim é qual é a relação dessa galera com o clube, qual o plano e o principal. A torcida do Vasco, quando se fala em Lamáquia, espera que se reproduza o mesmo modelo bem-sucedido do Palmeiras. Cara, dificilmente isso vai acontecer. E o modelo do Palmeiras não começou com a Crefisa, nem com o Lamáquia, nem com a Leila. Muito menos com a Leila. Então, a gente falou de Paulo Nobre aqui, todo o processo de equacionamento das dívidas. Peluso com Allianz Parque, o projeto. Então, vem de longo prazo, de uma estruturação e de um clube que, apesar de associativo, conseguiu se profissionalizar totalmente. Hoje, o departamento de futebol do Palmeiras é o mais profissional do Brasil. Isso daí, para mim, é ponto pacífico. Então, nem se compara, por exemplo, com o do Flamengo, que está tentando esse caminho, né, com a nova gestão. A gestão do Landim, por exemplo, ainda tinha um departamento de futebol comandado de forma política, né? O Marcos Braz era o chefe e, de certa forma... Vereador ali. Ordeno virilha de torcedor. Não, e, cara, é uma coisa... Eu tomava muita pancada também de torcedor rubro-negro, né, do Flamengo, porque os caras sabem que eu sou vascaíno. E toda crítica que eu faço ao Flamengo, os caras associam, clubista, vascaíno, anti. E na época, cara, eu era um dos poucos que batia no Marcos Braz por uma coisa básica. Hoje, no futebol, com nível de competitividade, um nível de complexidade, nenhum profissional consegue conciliar outra carreira com o futebol. Lógico. É impossível. Então, se o cara quer ser gestor de algo no futebol, ele tem de se dedicar somente àquilo. Não dá pra fazer. E o Marcos Braz, o cara era vereador, usava o Flamengo com finalidade política, usou o Flamengo para, de certa forma, se eleger, né, como plataforma eleitoral. E, cara, eu criticava bastante pela postura e como isso, de certa forma, brecava o Flamengo de ser uma potência ainda maior. E, cara, ser vascaíno não me impede de enxergar isso. E o critério que eu sempre uso nesses casos se fosse no Vasco, eu criticaria da mesma forma? Cara, totalmente, porque não tem como. O Diniz, por exemplo, quando se dividiu entre seleção e Fluminense. Uma bizarrice, cara. Ainda mais um treinador de futebol. Tem de estudar os jogos, se debruçar. É inviável, impraticável. E o Marcos Braz faz isso no Flamengo, né? Fui muito criticado, mas não me arrependo de nenhum questionamento que eu fiz, tanto ao Marcos Braz quanto à gestão Landim, que teve ali muito sucesso esportivo, mas do ponto de vista administrativo também cometeu muitos erros na gestão do futebol, gestão de treinadores. Gestão esse ano do Felipe Luiz mostra baita falta de profissionalismo, né? Então, mas ainda assim eu enxergo como um caminho melhor, porque tem um diretor que é profissional, que é o José Boto, o departamento... E foi passado por cima. Você teve o Flamengo no começo do ano brigando para não cair no Campeonato Carioca e o presidente passando por cima do departamento de futebol inteiro e pedindo pro time titular jogar. Sim, sendo que o time jogou uma final de Mundial. Onde que você vê a Leila chegando e falando, cala a boca aí, Abel, cala a boca aí, o Anderson Barros, vai jogar o time titular. A Leila não se mete nisso, a Leila se atém
as funções dela. A gente no BAP não, é um cara pavão, peitudo. E a Leila, Quem manda sou eu. A crítica é justamente o contrário, né? Às vezes passa a impressão que ela não cobre o treinador, não cobre o departamento de futebol. Exatamente, ela tá preocupada Ela é com muito outras coisas. passiva. Mas ainda assim, por isso eu julgo como mais profissional. Sim, claro. Cara, o departamento de futebol faz o seu trabalho, o administrativo Carta branca ali. cuida do seu. Então é muito... E pra gente, cara, hoje é muito difícil fazer jornalismo de fato, né, com o que você acredita, seguindo princípios éticos e princípios até de imparcialidade, de tentar ser imparcial. Por exemplo, eu sou muito cobrado por torcedores vascaínos de que eu deveria defender mais o clube, deveria comprar algumas brigas. Cara, eu sempre vou defender quando eu acreditar de fato nisso, né? Que o clube precisa ser defendido. Um exemplo. Houve uma época em que demonizaram São Januário, né? Para vetar o estádio, um desembargador argumentou que o estádio ficava numa área muito perigosa, né? Isso aí é um claro preconceito de classe, porque fica um numa área mais elitismo. pobre. Fica na comunidade, dentro de uma favela, né? A comunidade da Barreira. Então, nesse caso, defendi ali, critiquei, apontei o elitismo dessa decisão, mas hoje, quem se comporta como jornalista, e as pessoas sabem, né, o clube para quem você torce, é cobrado a adotar uma postura de assessor de imprensa. E nessa era de influenciadores, em que muitos adotam essa postura, né, de se portar como alguém que é porta-voz dos interesses do clube, e jornalismo não é isso. Então, a partir do momento em que eu fizer uma crítica para o Flamengo, porque eu quero atacar o clube, porque é o rival do meu time, ou eu dourar a pílula para o Vasco, ou defender, não, foi pênalti para o Vasco, mas eu acredito que não é, cara, eu posso rasgar meu diploma e fazer outra coisa. Você tem visto muito jornalista, não só assessor de imprensa e não só influenciador fazer isso hoje no Brasil, né? E por isso... Muita gente grande, E né? por isso eu sou cobrado para que adote o mesmo perfil, porque o cara... Pô, mas o clube lá tem alguém que fala por ele. O Vasco não tem, precisamos de alguém assim. Não serei eu. Então eu desagrado e muito vários vascaínos por essa postura, porque, cara, eu só vou... E muitas vezes eu sou muito crítico ao Vasco, porque eu acompanho bastante, né? Tenho mais informação, porque é o clube que eu torço, mas as pessoas entendem que esse cara persegue o Vasco. E não, eu estou fazendo o meu trabalho, de ser crítico, como sou crítico a outros clubes, e naturalmente, né, o torcedor vascaíno acompanha geralmente a crítica que eu faço ao clube, não a outros, e não tem esse parâmetro. Mas para mim, eu nunca vou mudar essa postura. Para mim, o dia que eu fizer é isso, eu vou ser influenciador, eu vou ser alguém identificado com o clube. Então, até esse debate hoje se tornou muito pobre também.